Você consegue imaginar um estacionamento sem preocupações com a nova inovação da Hyundai? A Hyundai desenvolveu uma solução revolucionária para estacionar, que elimina o estresse ao entrar em vagas apertadas. Este sistema inteligente foi criado para quem tem dificuldades com o estacionamento paralelo ou navegação em estacionamentos pequenos, utilizando tecnologia moderna para ajudar os motoristas a estacionar seus carros com facilidade. Imagine que você simplesmente chega à vaga, ativa o sistema da Hyundai e vê seu carro estacionando automaticamente. Essa inovação não só economiza tempo, mas também reduz a probabilidade de pequenos acidentes causados por tentativas desajeitadas de estacionar. Usando sensores e algoritmos inteligentes, a solução da Hyundai minimiza a necessidade de intervenção do motorista, tornando-a ideal para áreas urbanas onde o espaço é frequentemente limitado. Com esse desenvolvimento empolgante, os proprietários de carros podem esperar um futuro onde a ansiedade sobre estacionamento será coisa do passado. Não é incrível? E se eu te contasse sobre o incrível peixe grenadier? Essas criaturas notáveis não são apenas peixes comuns nadando por aí. Elas desempenham um papel fundamental no ecossistema das profundezas do mar. Também conhecidos como macrourídeos, os grenadiers vivem nas escuras profundezas do oceano, frequentemente encontrados a impressionantes profundidades de até 6 km. Imagine viver em um ambiente totalmente sem luz. Esses peixes representam cerca de 15% da população total das profundezas, mostrando seu papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico desse habitat misterioso. Com seus corpos alongados e grandes olhos adaptados para baixa visibilidade, os grenadiers estão preparados para prosperar sob imensa pressão e escuridão. Sua dieta consiste principalmente de peixes menores e crustáceos, tornando-os vitais na teia alimentar, pois ajudam a controlar as populações de suas presas. Enquanto deslizam elegantemente pelo fundo do oceano, os grenadiers também ajudam na ciclagem de nutrientes, um processo essencial para sustentar a vida nas profundezas. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há um mundo escondido sob as ondas, vibrante e cheio de vida surpreendente. Descubra o menor vertebrado do nosso planeta. A Paedophrine amauensis, uma minúscula rã dourada, conquistou o título de um dos menores vertebrados do mundo. Com apenas cerca de 7,7 milímetros de comprimento, essa incrível criatura é tão pequena que cabe na ponta de um dedo humano. Nativa da Papua Nova Guiné, a Paedophrine amauensis é interessante não só pelo seu tamanho, mas também por se adaptar perfeitamente ao seu ambiente único, camuflando-se entre as folhas do chão da floresta. Essa pequena rã demonstra a diversidade da vida, adaptando-se ao seu entorno de maneiras surpreendentes. A descoberta de um vertebrado tão minúsculo desafia nossa percepção sobre quais seres podem existir em nosso mundo. Imagine ver uma dessas rãs pulando por aí. É como encontrar um tesouro escondido na natureza. Quantas outras pequenas maravilhas ainda nos aguardam na vida selvagem? Por que idiopático significa causa desconhecida? O termo idiopático se refere a condições médicas cuja causa não é conhecida, deixando médicos e pacientes em um estado de incerteza. Essa palavra interessante tem raízes gregas, idios, que significa próprio ou especial, e pathos, sofrimento ou doença. Quando uma condição é chamada de idiopática, isso pode causar frustração, especialmente para aqueles que buscam respostas ou um diagnóstico específico. Por exemplo, a fibrose pulmonar idiopática é uma doença pulmonar cuja causa permanece obscura, apesar de extensas pesquisas. A falta de uma causa clara ressalta a complexidade da saúde humana e os limites do conhecimento médico atual. Estudar doenças idiopáticas é uma tarefa importante para os cientistas, pois entender essas condições pode levar a melhores tratamentos e, esperamos, a cura. Em um mundo cheio de dados, por que esses mistérios ainda existem? Acredite ou não, na Austrália houve um processo por causa de um pum. Um engenheiro australiano decidiu processar seu ex-chefe, alegando que ele teria soltado um pum durante uma reunião de trabalho. Essa situação estranha, mas engraçada, gerou discussões sobre as peculiaridades que podem surgir no ambiente de trabalho. O engenheiro afirmou que o incidente não foi apenas um momento constrangedor, mas parte de um comportamento que tornou o ambiente de trabalho desconfortável e hostil. Embora o caso possa parecer absurdo para alguns, ele mostra como desavenças pessoais podem levar a disputas sérias. Conflitos no trabalho podem surgir até das situações mais inesperadas,
borrando as linhas entre humor e ações legais. Por mais estranho que pareça, esse caso nos faz refletir sobre como lidamos com conflitos no trabalho, rindo deles ou buscando justiça. Um fato interessante sobre a regra é de Murphy. Esse nome curioso vem da seção 746 da Lei Dodd-Frank de 2010, que foi criada para aumentar a regulamentação no setor financeiro. A regra proíbe as pessoas de negociarem ações com base em informações não públicas obtidas secretamente de fontes governamentais. O nome divertido faz referência ao filme de 1984, Um Príncipe em Nova York, onde dois personagens usam informações privilegiadas para enriquecer no mercado de ações. Essa conexão destaca a importância de um comportamento ético nas negociações. Após a crise de 2008, os legisladores perceberam que era necessário proteger os investidores inocentes e garantir justiça. Em um mundo onde a informação é poder, a regra Ed Murphy assegura que todos joguem com as mesmas regras, prevenindo a corrupção e promovendo a confiança em nossos sistemas financeiros. Você investiria sabendo que algumas pessoas têm vantagens secretas? Acredite ou não, mas as Maldivas têm uma cultura única. Este incrível paraíso tropical é conhecido não só pelos seus luxuosos resorts e bangalôs sobre a água, mas também pela sua vibrante vida cultural. As Maldivas são uma rica mistura de influências das tradições indianas, árabes e africanas, que se formaram ao longo de séculos de comércio e migração. A língua local, o Diveri, traz um elemento interessante para essa cultura. Derivada do sânscrito, o Diveri é escrito em uma bela escrita chamada Ta'ana, que é lida da direita para a esquerda. A música e a dança são componentes essenciais da cultura maldiva, frequentemente apresentando ritmos animados e performances vibrantes em festivais e celebrações. Além disso, a culinária maldiva oferece uma deliciosa variedade de sabores, com o peixe sendo o ingrediente principal. Ao explorar as Maldivas, você descobrirá que o que atrai os visitantes não são apenas as praias deslumbrantes e os quartos luxuosos, mas também essa única mosaico cultural que enriquece a experiência. Então você está pronto para saber mais sobre as Maldivas e suas tradições vibrantes. Surpreendente, mas casamentos entre primos já foram populares no Ocidente. Até a década de 1920, casar-se com um primo ou prima era não apenas legal, mas uma prática comum na Europa e nos États-Unis. As famílias frequentemente viam essas uniões como uma maneira inteligente de fortalecer laços e manter a riqueza dentro da família. Acreditava-se que, ao se casar com parentes, era possível garantir que o dinheiro e os bens permanecessem próximos, ajudando a fortalecer os laços familiares. Essa tradição não desapareceu. Ela ainda é celebrada em muitas culturas hoje, onde casamentos entre primos fazem parte da estrutura social. Em alguns países, essas uniões ainda são vistas de forma positiva, associadas à lealdade e ao patrimônio comum. Portanto, embora muitos hoje possam considerar essa ideia estranha, ao longo dos séculos, casar-se com um primo foi uma parte normal da vida, moldando os laços familiares e a dinâmica das comunidades. Incrível, mas é verdade. Madrid é a capital da Espanha. Essa mudança significativa aconteceu quando o rei Filipe II decidiu transferir o centro do poder de Toledo para Madrid, em 1561. Ele viu o potencial da localização central de Madrid, o que facilitava a administração do vasto Império Espanhol. Essa decisão transformou Madrid, de uma cidade relativamente pequena, em uma capital vibrante, cheia de atividade política, cultura e comércio. Com o tempo, à medida que a corte se estabeleceu, foram construídos palácios luxuosos, incluindo o majestoso Palácio Real, que ainda existe hoje. A atratividade de Madrid cresceu, atraindo artistas, pensadores e exploradores. A cidade se tornou um símbolo de poder e influência da Espanha, impactando tudo, desde a arte até a arquitetura. Hoje, Madrid não é apenas o centro político da Espanha, mas também uma joia cultural, conhecida por sua rica história, atmosfera vibrante e deliciosa culinária. Como essa pequena cidade se tornou uma capital tão brilhante? Você sabia que as narvais têm um chifre mágico? Essa característica incrível é, na verdade, um dente aumentado, que aparece principalmente nos machos. Imagine um dente que pode chegar a impressionantes 3 metros de comprimento. Mas esse chifre não é só sobre o tamanho. Ele possui cerca de 10 milhões de terminações nervosas, tornando-o extremamente sensível.
Cientistas acreditam que essa capacidade sensorial ajuda as narvais a detectar mudanças no ambiente, incluindo temperatura, pressão e até salinidade da água. Embora a maioria dos machos tenha um chifre impressionante, alguns têm 2. Ao mesmo tempo, alguns indivíduos podem não ter chifres. Essas criaturas marinhas misteriosas vivem nas águas geladas do Ártico, e seus chifres são frequentemente associados a lendas e mitos, muitas vezes chamados de unicórnios do mar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas baleias únicas, lembre-se de que seus chifres incomuns não são apenas enfeites, são ferramentas vitais em seu mundo subaquático. É fascinante como esses majestosos animais sobrevivem nas águas geladas. Você vai se surpreender. Japão cria réplicas alimentares. Kuchihama, uma cidade encantadora no Japão, é famosa por produzir algumas das réplicas alimentares mais impressionantes do mundo. Os artesãos aqui são verdadeiros artistas, utilizando uma mistura de materiais como cera, resina e silicone para criar pratos realistas que parecem quase verdadeiros. Essas réplicas vibrantes, conhecidas como sanperus, são importantes para os restaurantes e frequentemente exibidas nas vitrines para atrair os passantes famintos com uma prévia tentadora do menu. Desde tigelas fumegantes de ramen até sushi requintado e sobremesas apetitosas, a atenção aos detalhes é simplesmente incrível. O processo envolve um trabalho meticuloso, onde cada textura e cor é aperfeiçoada para que a comida falsa pareça deliciosa. Os visitantes de Kuchihama frequentemente se surpreendem com esse aspecto único da cultura japonesa, onde a criatividade se encontra com a arte culinária para aprimorar a experiência gastronômica. Você já viu algo tão realista que precisou olhar 2 vezes? Muitos não sabem, mas os caixas eletrônicos rodam Windows. Você pode se surpreender ao saber que 89% dos caixas eletrônicos no mundo usam o sistema operacional Windows. Muitas pessoas acreditam que as empresas que fabricam caixas eletrônicos desenvolvem seu próprio software exclusivo, mas na verdade, essas máquinas dependem bastante da plataforma do famoso gigante da tecnologia. O uso amplo do Windows facilita a atualização e manutenção dos dispositivos, tornando mais simples para os bancos gerenciarem seus numerosos caixas eletrônicos. No entanto, isso também levanta preocupações sobre segurança, já que hackers podem explorar vulnerabilidades comuns em sistemas baseados em Windows. Quando você se aproxima de um caixa eletrônico, é interessante pensar que por trás da tela e do teclado existe uma combinação complexa de tecnologias bancárias e sistemas operacionais que todos conhecem, mas raramente refletem. Portanto, da próxima vez que você for sacar dinheiro, lembre-se do poderoso software que funciona nos bastidores. As coníferas também podem ser surpreendentemente folhosas. Embora muitas vezes vejamos árvores como pinheiros e abetos como gigantes sempre verdes, elas podem nos surpreender com seu comportamento folhoso. Você pode ficar surpreso ao saber que algumas coníferas mudam de cor no outono, exibindo tons vibrantes de dourado e vermelho antes de perderem suas agulhas. Essa transformação sazonal geralmente acontece quando a temperatura cai e os dias ficam mais curtos, sinalizando para as árvores a necessidade de economizar energia para o inverno. Em vez de manter suas agulhas, que podem congelar e morrer em condições frias, essas árvores se adaptam, descartando-as, assim como seus parentes de folhas largas. No entanto, quando a primavera chega, as coníferas se recuperam, brotando novas agulhas, prontas para absorver a luz solar e realizar fotossíntese ativamente quando a nova vida começa. Então, da próxima vez que você estiver na natureza, preste atenção nessas coníferas. Elas podem mostrar seu lado surpreendente, combinando características sempre verdes e folhosas, o que as ajuda a sobreviver em um clima em mudança. Você sabia que a cenoura é totalmente isenta de gordura? A cenoura não é apenas crocante e saborosa, mas também tem um alto valor nutricional sem gordura. Este legume colorido é famoso por seu alto teor de beta-caroteno, que nosso corpo transforma em vitamina A, essencial para uma boa visão e um sistema imunológico forte. Ao saborear cenouras frescas, você pode apreciar sua doçura suculenta e crocância, tornando-as um ótimo lanche ou um complemento vibrante para saladas. Não importa se você prefere crua, assada ou em smoothies, a cenoura é uma excelente opção de baixa caloria, que se encaixa em qualquer dieta. Além disso, a ausência de gordura permite que você a desfrute sem preocupações.
Se você está procurando uma maneira saudável de matar a fome, a cenoura é uma ótima escolha, oferecendo não apenas sabor, mas também uma variedade de vitaminas e minerais. Então, por que não pegar um punhado de cenouras na próxima vez que sentir vontade de lanchar? Você sabia que Tom Cruise começou com filmes românticos? Antes de se tornar uma superestrela de emocionantes filmes de ação como Top Gun e Missão Impossível, a carreira de Tom Cruise começou em uma atmosfera completamente diferente. Seu primeiro papel no cinema foi na drama romântica Amor Sem Limites, lançada em 1981, onde ele interpretou um personagem secundário. Este filme, focado em uma história de amor apaixonada, mas tumultuada, mostrou um jovem Cruise que ainda não havia alcançado a fama. É interessante pensar em como esse papel inicial o ajudou no futuro em Hollywood. Ao passar para filmes de ação, Cruise ficou conhecido por realizar muitos de seus próprios truques, adicionando autenticidade às suas performances, que os fãs adoram. Sua capacidade de transitar entre a romântica tocante e a ação cheia de energia confirma sua versatilidade como ator. Então, da próxima vez que você vê-lo no céu em Top Gun, lembre-se de que essa ícone da ação um dia começou em um filme de amor. Que jornada! Você já se perguntou como a síndrome de Guillain-Barré afeta o corpo? Essa doença rara pode mudar a vida drasticamente, pois ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente os nervos, levando à paralisia que pode afetar todo o corpo. Muitas vezes é desencadeada por infecções virais, como gripe ou até Covid-19. E o início da síndrome de Guillain-Barré pode surpreender muitas pessoas. Os sintomas podem começar com fraqueza ou formigamento nas pernas, que podem progredir rapidamente e causar sérios problemas de mobilidade. Apesar das consequências graves, a causa exata dessa síndrome ainda é um mistério, o que deixa os pesquisadores perplexos. Algumas pessoas se recuperam completamente, enquanto outras podem enfrentar dificuldades a longo prazo. A conscientização é importante, pois o diagnóstico e tratamento precoces podem melhorar significativamente os resultados. Portanto, se você sentir fraqueza súbita após uma infecção, não hesite em procurar um médico. Compreender como o sistema imunológico pode atacar erroneamente os nervos nos lembra das complexidades do nosso corpo e da necessidade de continuar a pesquisa sobre essas condições complicadas. Você não vai acreditar que isso é verdade sobre a democracia pirata. Os piratas não eram apenas fora da lei navegando pelos mares. Eles tinham práticas surpreendentemente democráticas que uniam suas tripulações. Ao contrário das rígidas hierarquias navais, os piratas escolhiam seus capitães com base em qualidades de liderança e experiência. Esse sistema único permitia que os membros da tripulação votassem em questões importantes, como a distribuição de tesouros ou a participação em batalhas. Se o capitão não conseguisse liderar ou perdesse a confiança da equipe, ele poderia ser substituído, o que promovia um sentimento de lealdade e justiça entre os piratas. Essa abordagem democrática minimizava conflitos internos e garantia que cada voz fosse ouvida, criando um forte vínculo entre os membros da tripulação. Portanto, embora muitas vezes imaginemos os piratas como bandidos implacáveis, eles também eram líderes habilidosos que valorizavam o trabalho em equipe e a tomada de decisões conjunta, tornando seus navios surpreendentemente progressistas para a sua época. Prepare-se para se surpreender com a verdadeira natureza da mamba negra. Ao contrário de sua temida reputação como uma das cobras mais mortais do mundo, a mamba negra tem uma surpreendente preferência pela paz em vez da luta. Essa serpente notável, conhecida por seu veneno potente e velocidade extraordinária, prefere fugir a se envolver em combate. Capaz de correr até 19 km/h, a mamba negra usa sua agilidade para escapar do perigo, se escondendo em arbustos ou subindo em árvores. Quando se sente ameaçada, ela opta por recuar, mostrando um instinto fascinante de autopreservação. Se encurralada, a mamba negra pode se tornar defensiva, mas esse comportamento vem do desejo de se proteger e não de confrontar. Na verdade, essas cobras são geralmente criaturas solitárias, se reunindo apenas para acasalar. Sua pele brilhante, que varia do oliva marrom ao cinza, permite que se camuflem perfeitamente em seu ambiente, facilitando a evasão de ameaças potenciais. Portanto, da próxima vez que ouvir sobre a mamba negra, lembre-se de que por trás de sua imagem intimidadora está uma criatura que valoriza sua segurança acima de tudo. Quão fascinante é isso? Acredite ou não, luz e sombra definem a magia da arte.
Este fascinante termo italiano descreve o forte contraste entre luz e sombra na arte. Artistas como Leonardo da Vinci e Caravaggio dominaram essa técnica, usando-a para criar profundidade e emoção em suas pinturas. Ao equilibrar habilidosamente áreas claras e escuras, eles tornavam seus objetos mais volumosos e vivos. Imagine um retrato onde a luz destaca traços sutis, enquanto as sombras adicionam mistério e drama. A luz e sombra não apenas realçam a beleza, elas contam uma história, guiando o olhar do espectador para o que é importante. Essa ideia continua relevante hoje, inspirando artistas contemporâneos a experimentar com luz e sombra na pintura e na fotografia. Compreender a luz e sombra pode aprofundar sua apreciação pela arte, ajudando a perceber as emoções que ressoam em cada obra. Que outras técnicas artísticas podem mudar o trabalho de forma tão dramática? No coração desta província canadense, as tocas de cobras de Narcisse revelam um fenômeno natural impressionante a cada primavera. Milhares de cobras saem de sua hibernação de inverno, transformando a paisagem em um tapete vivo de serpentes deslizando. Este santuário notável abriga uma variedade diversificada de espécies, incluindo a impressionante cascavel, a robusta cobra-touro, a esquiva cobra-rato e a sempre carismática cobra de Garter. Com a chegada do clima mais quente, esses fascinantes répteis se aquecem em rochas ensolaradas, oferecendo aos visitantes uma oportunidade extraordinária de apreciar sua beleza de perto. As tocas de cobras de Narcisse não apenas fornecem um importante local de hibernação e reprodução para essas criaturas, mas também desempenham um papel significativo nos esforços de conservação, ajudando a proteger esses animais, muitas vezes incompreendidos da perda de habitat e da perseguição. A cada ano, curiosos se aglomeram nas tocas, ansiosos para vivenciar esse espetáculo natural e aprender sobre a vida dessas elegantes criaturas. Você está preparado para se encantar com as maravilhas da natureza neste extraordinário encontro de cobras? Difícil de acreditar, mas esses animais de madeira parecem vivos. Criadas com habilidade impressionante, as esculturas hiperrealistas de animais em madeira realmente impressionam. Os artistas passam muitas horas aperfeiçoando cada detalhe, desde as penas delicadas das aves até as escamas brilhantes dos peixes. Usando ferramentas que vão de formões a drones para um acabamento preciso, essas esculturas frequentemente surpreendem o público com seu aspecto realista. Algumas obras até incluem elementos como olhos de vidro pintados, para adicionar um nível extra de realismo. A habilidade necessária para isso exige não apenas um olhar atento aos detalhes, mas também um profundo entendimento da anatomia e do movimento dos animais. Muitos escultores se inspiram na própria natureza, estudando animais selvagens para capturar sua essência na madeira. Essas obras de arte fascinantes fazem você parar e olhar, borrando as fronteiras entre arte e realidade. Você já viu uma delas de perto? Já parou para pensar quanto dura um dia em Netuno? Um dia nesse planeta distante dura cerca de 16 horas, 6 minutos e 36 segundos. Isso pode surpreender, considerando quão longe Netuno está do Sol. Apesar de ser o planeta mais afastado do nosso sistema solar, Netuno gira surpreendentemente rápido em torno de seu eixo. Essa rotação rápida cria ventos e tempestades fortes, algumas das mais poderosas do sistema solar. Imagine como é viver um dia tempestuoso, onde o Sol se põe e nasce rapidamente, comparado ao que vivemos aqui na Terra. Com sua linda cor azul profunda, em grande parte devido ao metano na atmosfera, Netuno é um mundo fascinante, cheio de mistérios que ainda precisam ser revelados. Então, enquanto desfrutamos de nossos dias de 24 horas cheios de atividades, a rápida rotação de Netuno nos conta uma história diferente sobre como o tempo pode mudar no espaço. Você consegue imaginar isso? Você sabia que existe o menor peixe do mundo? Conheça o Paedocypris progenetica, uma criatura incrível encontrada na Indonésia. Ele mede apenas 7,9 milímetros de comprimento, cerca de 0,31 polegadas, e pesa apenas 0,04 gramas. Imagine algo tão pequeno que cabe na ponta do seu dedo. Apesar de seu tamanho, o Paedocypris progenetica enfrenta sérias ameaças devido à perda de habitat e à poluição. Seu frágil ecossistema sofre com a atividade humana, tornando a sobrevivência desses peixes cada vez mais difícil. Esforços de conservação são essenciais para proteger seus habitats e garantir o futuro dessa espécie incrível.
Cientistas e ecologistas estão trabalhando ativamente para aumentar a conscientização e implementar soluções para ajudar a salvar esses peixes pequenos. Podemos todos desempenhar nosso papel na preservação de seu lar e da incrível diversidade de vida em nosso planeta? E se eu te disser que existe um segredo para a longevidade? Um método interessante é chamado Hara Hachi Bu, uma prática tradicional japonesa que aconselha as pessoas a comerem até 80% da saciedade. Esse enfoque não se trata apenas de controlar porções. Ele promove a atenção plena e ajuda as pessoas a entenderem melhor seus hábitos alimentares. Estudos mostram que seguir esse princípio pode levar à redução do índice de massa corporal e até contribuir para a longevidade. Um exemplo notável é Jiroemon Kimura, reconhecido como o homem mais velho do mundo, que atribuía parte de sua incrível longevidade a essa dieta. Ao reduzir a quantidade de comida e saborear cada garfada, você pode obter não apenas benefícios físicos, mas também mais prazer nas suas refeições. Então, será que essa prática simples, mas poderosa, pode ser a chave para uma vida saudável? Descubra como prestar atenção aos sinais de fome pode mudar sua relação com a comida e apoiar seu caminho para a saúde. Prepare-se para se surpreender com a caneca Glowstone. Este produto inovador transforma a forma como você aprecia bebidas quentes. Ele mantém o café na temperatura ideal por até 1 hora, graças a ciclos de aquecimento de 30 minutos que aquecem suavemente sua bebida. Feita de um elegante porcelana branca, a caneca não só retém bem o calor, mas também realça os ricos aromas dos seus cafés favoritos. Com um sistema de aquecimento embutido, você pode saborear seu café sem se preocupar que ele esfrie rapidamente. E a luz na caneca adiciona um toque especial, mostrando quando sua bebida atinge a temperatura perfeita. Imagine-se desfrutando de seu café da manhã, sabendo que a caneca Glowstone mantém seu calor enquanto você tira um tempo para si. Não importa se você prefere um expresso forte ou um latte suave. Esta caneca foi feita para aprimorar sua experiência com café. Está pronto para elevar seu prazer com café com esta caneca estilosa e inteligente? Você sabia que o reino de Kush construiu as maiores pirâmides? Os antigos reinos cuxitas que prosperaram na região do atual Sudão ergueram cerca de 350 pirâmides. Essas incríveis construções serviam como o último descanso para a família real e pessoas importantes, mostrando a riqueza da civilização e suas crenças na vida após a morte. Embora as pirâmides de Kush sejam menores que as famosas egípcias, sua grande quantidade as torna uma visão impressionante. As pirâmides de Kush geralmente têm lados íngremes e são feitas de arenito e tijolos de barro, refletindo o estilo artístico da época. Cada pirâmide é frequentemente adornada com hieróglifos complexos e esculturas que contam histórias sobre as pessoas enterradas dentro. A rica história dos reinos cuxitas revela uma sociedade complexa que contribuiu significativamente para o patrimônio africano. Então, da próxima vez que você pensar em pirâmides, lembre-se de que há muito mais a descobrir no antigo Sudão. Você sabia que nosso universo pode ser apenas um entre muitos? A teoria do multiverso sugere que, além do nosso universo, existem incontáveis outros, cada um com suas próprias leis e constantes físicas. Imagine um universo onde a gravidade é mais fraca ou o tempo passa de forma diferente. Pesquisadores estão empolgados com a teoria da inflação cósmica, que afirma que logo após o Big Bang, o universo se expandiu a uma velocidade incrível, formando tudo o que vemos hoje. Esse crescimento rápido teve um papel fundamental na criação da estrutura do nosso cosmos. Ao se aprofundarem na pesquisa do espaço, os cientistas estão em uma emocionante busca por exoplanetas, planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Milhares desses candidatos já foram descobertos, e alguns podem ter condições que suportam a vida. Então, e se esses outros mundos não forem apenas ficção científica? Que maravilhas eles podem esconder? Como os preguiças podem passar fome com barrigas cheias? Isso acontece por causa da forma como se alimentam. Os preguiças são conhecidos por seus movimentos lentos e pela digestão demorada, o que significa que seus corpos levam tempo para processar a comida. Eles se alimentam de folhas, que muitas vezes são pobres em nutrientes, e algumas podem ser até inúteis para sua sobrevivência. Se os preguiças consomem folhas sem vitaminas e minerais, podem encher suas barrigas, mas não obter a nutrição necessária. Na verdade, suas adaptações especiais dificultam a digestão rápida, resultando em uma liberação lenta e constante de energia.
Isso significa que, mesmo com barrigas cheias, eles podem continuar subnutridos ou passando fome. É um destino curioso para esses animais tão adoráveis. Sua sobrevivência depende das folhas que conseguem encontrar em suas casas nas árvores. Então, da próxima vez que você ver um preguiça descansando em uma árvore, lembre-se de que ele pode não estar tão bem alimentado quanto parece. Você não vai acreditar como os recém-nascidos percebem o mundo. Os recém-nascidos têm um dom incrível. Eles possuem quase 30 mil papilas gustativas na língua, bochechas e céu da boca. Essa quantidade impressionante permite que eles sintam os sabores muito mais intensamente do que os adultos, que têm cerca de 10 mil papilas. Essa sensibilidade aumentada aos sabores é muito importante para os recém-nascidos. Ajuda-os a encontrar alimentos nutritivos e a evitar substâncias prejudiciais. A sensibilidade a diferentes sabores os incentiva a buscar o que precisam para um crescimento saudável. Curiosamente, a maioria dessas papilas gustativas extras desaparece nos primeiros anos de vida. Isso significa que, à medida que as crianças crescem, suas percepções de sabor se tornam menos intensas, abrindo caminho para uma percepção mais madura. Então, da próxima vez que você compartilhar comida com um bebê, lembre-se, eles podem perceber o mundo de uma forma que você nem imagina. Por que Chichén Itzá tem 365 degraus? Esta pirâmide icônica, símbolo da antiga civilização maia, não é apenas uma maravilha arquitetônica, ela também é um incrível calendário. Composta por 365 degraus, a pirâmide reflete o número total de dias no ano, demonstrando o notável conhecimento astronômico dos maias. Cada um dos 4 lados tem 91 degraus, e se adicionarmos um degrau no topo, teremos 365. Esse design inteligente mostra como os maias estavam em harmonia com o mundo ao seu redor, compreendendo os ciclos solares e lunares muito antes da tecnologia moderna. A pirâmide servia não só como templo, mas também como um marco temporal, alinhando-se com eventos importantes como os equinócios. Nesses momentos, as sombras projetadas pela pirâmide criam a ilusão de uma serpente em movimento, um espetáculo que marca o retorno do sol. A habilidade dos construtores da pirâmide de Chichén Itzá continua a impressionar até hoje. Quem poderia imaginar que estruturas antigas poderiam nos contar tanto sobre o tempo? Você sabia que Michael Jackson possuía os direitos da música dos Beatles? Em 1985, o rei do pop deu um passo revolucionário ao comprar a ATV Music Publishing, a maior editora musical do mundo. Essa foi uma decisão ousada e estratégica, especialmente porque a ATV detinha os direitos de várias músicas icônicas, incluindo quase todo o catálogo dos Beatles. Imagine a surpresa na indústria musical quando se soube que Michael Jackson, já uma superestrela, agora poderia controlar sucessos como Hey Jude e Let It Be. Essa compra não apenas mostrou o talento empresarial de Jackson, mas também mudou para sempre o mercado de direitos musicais. O negócio permitiu que ele ganhasse muito dinheiro com o licenciamento de músicas e abriu uma nova era na publicação musical. O investimento de Jackson não foi apenas uma decisão financeira, refletiu seu profundo amor pela música e sua história. Hoje, esse passo ousado é frequentemente lembrado como um momento marcante em sua carreira e na indústria musical. Quem poderia imaginar que uma ícone pop se tornaria um magnata da música? Você sabia que tubarões podem sentir sangue a quilômetros de distância? Os tubarões têm um olfato incrível, o que os torna um dos principais predadores do oceano. Eles conseguem detectar até os cheiros mais fracos na água, usando suas narinas bem desenvolvidas, que são projetadas para perceber a diferença de tempo em que as moléculas do cheiro chegam a cada narina. Essa habilidade única permite que eles identifiquem a direção de onde o cheiro vem. Entre as espécies de tubarões, os tubarões martelo se destacam pela forma característica de suas cabeças, que lhes dá uma vantagem ainda maior na detecção de cheiros. Seus olhos e narinas amplamente espaçados ajudam a localizar e seguir os cheiros com mais precisão. Essa adaptação incrível ajuda os tubarões martelo a encontrar presas, se orientar no ambiente e sobreviver na natureza. É maravilhoso saber que predadores tão eficientes prosperam sob as ondas. Prepare-se para se surpreender com as icônicas obras humanas. As pirâmides do Egito e o magnífico Taj Mahal não são apenas lugares bonitos, são conquistas monumentais que moldam nossa compreensão da história e da cultura. A Grande Pirâmide de Gizé, construída há mais de 400 anos,
É um testemunho da habilidade dos antigos egípcios, mostrando sua capacidade de criar estruturas que resistiram ao teste do tempo. Da mesma forma, o Taj Mahal, erguido no século XVII, é um emocionante símbolo de amor e devoção, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Essas construções não apenas transformam a paisagem física, mas também influenciam a arte, a arquitetura e o turismo em todo o mundo. Elas nos convidam a refletir sobre a criatividade e as ambições de nossos antepassados. Como esses lugares incríveis te inspiraram ou despertaram seu interesse pela história? É verdade que o orangotango pode abrir fechaduras? No zoológico Henry Dorley, em Nebraska, um incrível orangotango chamado Fu Manchu ficou famoso por suas impressionantes habilidades de fuga. Esse primata inteligente mostrou seu intelecto ao fazer uma chave caseira com um pedaço de arame. Sempre que os funcionários do zoológico o procuravam, Fu Manchu astutamente escondia a chave na boca, esperando o momento certo para agir. Sua determinação e criatividade impressionavam tanto os visitantes quanto os cuidadores, ressaltando o quão inteligentes esses animais podem ser. Os orangotangos são conhecidos por suas habilidades de resolução de problemas, e Fu Manchu definitivamente provou isso. Suas aventuras servem como um lembrete fascinante das capacidades cognitivas da vida selvagem, gerando discussões sobre a inteligência animal e a importância de sua conservação. O que mais animais como Fu Manchu podem nos ensinar sobre seu mundo? Um fato surpreendente sobre a família Colombo. Em 1930, um talentoso músico morreu tragicamente devido a um tiro acidental, deixando sua família em uma situação difícil. Para proteger a mãe, que sofria de problemas cardíacos, seus irmãos e irmãs criaram um plano complexo para esconder a terrível notícia. Eles até escreveram cartas falsas, supostamente de Russell, mantendo a ilusão de que ele ainda estava vivo. Para tornar isso mais convincente, incluíram suas gravações e fingiram que ele ainda apresentava seu programa de rádio. Essa incrível farsa durou 10 anos. É impressionante, mas conseguiram manter essa mentira até a morte da mãe, mostrando uma mistura de amor e desespero. Embora suas intenções fossem proteger ela da dor, esse capítulo inusitado na história da família Colombo levanta questões sobre até onde as pessoas vão por seus entes queridos. O que você acha das ações deles? Muitas pessoas não sabem, mas nossa pele se renova todos os dias. Esse processo incrível acontece logo abaixo da superfície, fazendo da pele o órgão mais visível na constante renovação do corpo. Você sabia que a cada 24 horas uma pessoa perde quase 1 milhão de células da pele? É uma quantidade enorme que se torna parte da poeira doméstica, que você talvez nem perceba. Com o tempo, nossa pele se renova completamente. Isso geralmente leva cerca de 27 dias. Então, quando você olha no espelho e vê o mesmo rosto, por baixo da camada antiga, uma nova e radiante camada de pele está sempre se formando. Essa renovação ajuda a nos proteger de infecções e mantém a pele jovem, suave e saudável. Na próxima vez que você estiver limpando a poeira em casa, lembre-se de que você não está apenas limpando, você está removendo pequenos pedaços de si mesmo. Não é incrível como nossos corpos trabalham incansavelmente todos os dias para nos manter frescos e prontos para tudo? É verdade sobre a Caverna Celestial? Esta enorme cratera natural, localizada na província de Chongqing, na China, é a maior do tipo no mundo. Conhecida como Tiankeng, que significa Caverna Celestial, essa impressionante maravilha geológica tem cerca de 511 metros de profundidade e 797 metros de largura. Imagine uma gigantesca caverna que poderia acomodar um arranha-céu. Ela se formou ao longo de milhões de anos devido à erosão e colapso do calcário e abriga um ecossistema único com diversas plantas e animais, alguns dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. Pesquisadores e cientistas estão ansiosos para visitar este local e estudar sua geologia fascinante e beleza deslumbrante. Se você está em busca de aventura ou apenas quer ver uma incrível maravilha natural, a Caverna Celestial oferece ambas as experiências. Você já viu algo tão grandioso ao vivo? Prepare-se para se surpreender com a incrível transformação de Monarum. Esta vibrante cidade na Alemanha se transformou de uma tranquila vila em uma metrópole populosa com mais de 1 milhão de habitantes. Antigamente era um lugar calmo, onde as pessoas viviam em harmonia com a natureza, mas Monarum se adaptou ao crescimento e desenvolvimento modernos.
Com uma rica história, esta cidade abraçou as mudanças, tornando-se um centro de cultura, comércio e inovação. Aqui você encontrará parques deslumbrantes, mercados movimentados e uma arquitetura impressionante que reflete tanto o passado quanto o futuro. A fusão da natureza com a vida urbana torna Monarrum um lugar único, onde famílias, jovens profissionais e estudantes se reúnem. Hoje é não apenas um símbolo de crescimento, mas também um testemunho do espírito comunitário. O que você acha que causou essa incrível transformação? Prepare-se para se surpreender com as leis sobre aves em Utah. Em Utah, existe uma regra única que protege as aves nas estradas, o que significa que os motoristas devem dar passagem aos nossos amigos alados. Essa lei incomum destaca o compromisso do Estado com a conservação da vida selvagem, mostrando a importância de proteger essas criaturas em seu habitat natural. Se um bando de aves atravessar a estrada, os motoristas devem estar prontos para parar repentinamente, garantindo uma passagem segura para esses animais. Imagine que você está dirigindo na estrada e de repente para, por causa de um desfile de patos ou uma família de gansos. Embora isso possa parecer estranho, reflete uma compreensão mais ampla de como a atividade humana afeta a vida selvagem. A interação entre carros e aves nos lembra que, assim como nós, elas têm o direito de se mover livremente. Então, da próxima vez que você estiver na estrada em Utah, preste atenção nas aves e lembre-se, a paciência pode salvar vidas em diversas situações. Quais outras leis curiosas te surpreendem? O que realmente causa avistamentos de OVNIs entre as celebridades? Este é um tema fascinante que atrai muitos. Celebridades frequentemente compartilham suas experiências com objetos voadores não identificados, e suas histórias variam de interessantes a completamente estranhas. Por exemplo, a cantora Kesha descreveu um avistamento incomum que a deixou encantada e curiosa. Miley Cyrus foi além, afirmando que um OVNI até a perseguiu durante uma de suas caminhadas. Goldie Hawn contou sobre um momento em que se sentiu cercada por uma luz misteriosa, insinuando algo extraterrestre. Enquanto isso, Post Malone falou sobre várias experiências, incluindo uma em que viu um objeto em forma de disco, iluminado por luzes. Suas discussões vibrantes em podcasts populares, como o Joe Rogan Experience, apenas aumentam o interesse, fazendo muitos se perguntarem se há mais nesses avistamentos do que apenas histórias malucas. As celebridades expandem os limites da imaginação, e os avistamentos de OVNIs continuam a ser um tema de interesse para todos. Você já experimentou o Burner de Michigan? Esta deliciosa bebida, que é uma iguaria regional de Michigan, conquistou os corações e os paladares dos amantes de Ginger Ale em todo o Zeycha. O Burner combina a doçura picante do Ginger Ale, muitas vezes misturado com outros ingredientes aromáticos, como sucos de frutas ou xaropes, criando uma bebida refrescante para qualquer ocasião. A popularidade dos Burners cresceu rapidamente, ultrapassando suas humildes origens, enquanto os fãs se encantam com o sabor único e a versatilidade dessa bebida gaseificada. Agora não é apenas uma especialidade de Michigan. Você pode encontrar variações de Burners em festas, restaurantes e encontros por todo o país. Alguns mixologistas ousados até adicionam ervas ou frutas exóticas aos Burners, abrindo infinitas possibilidades para experimentos de sabor. À medida que os Burners continuam a ganhar popularidade, eles se tornaram um símbolo de experiências compartilhadas e criatividade no mundo das bebidas. Você já se juntou aos amantes de Burners? Que evento curioso aconteceu em 1957? É difícil de acreditar, mas esse ano se tornou um capítulo surpreendente na história, relacionado à região de Helmand e uma estranha associação com maionese. Naquela época, houve ameaças envolvendo maionese, o que adiciona um toque humorístico à séria situação política. Mais surpreendente ainda é que se afirma que o exército americano usou maionese para evitar a chuva. Sim, você não ouviu errado. Essa tática com maionese é tão absurda que faz muitos se perguntarem se era uma estratégia real ou apenas um mito. A intriga em torno dessa época mostra como produtos como a maionese podem se entrelaçar inesperadamente em narrativas históricas. Desde proteção contra a chuva até ameaças estranhas, os eventos de 1957 definitivamente deixaram uma marca inesquecível na história. O que eles vão inventar a seguir? A incrível história da Amaco Cádiz. Em 1978, o nome Amaco Cádiz foi oficialmente registrado, marcando um evento importante na história.
No entanto, naquele mesmo ano, uma tragédia horrível ocorreu em Pantai-Francis, levando à morte de 68 milhões de pessoas. Essa tragédia aconteceu devido à falta de conhecimento sobre como usar corretamente um sistema crítico que poderia ter salvado vidas. Imagine o caos e o medo que tomaram conta da região quando as pessoas se depararam com esse sistema sem o conhecimento necessário. Um treinamento e educação adequados poderiam ter mudado a situação, ressaltando a importância da troca de informações. Este incidente serve como um lembrete claro de que o conhecimento é uma ferramenta poderosa que pode impactar significativamente a vida das pessoas, especialmente em situações de emergência. A história da Mako Cadiz se entrelaça com essa tragédia, destacando a necessidade de comunidades em todo o mundo priorizarem a educação e a conscientização sobre sistemas de segurança. Que lições podemos aprender com essa triste página da história? Vamos revelar a verdade sobre os arco-íris noturnos. Você sabia que os arco-íris podem aparecer não só durante o dia, mas também à noite? Isso mesmo. Quando a luz do sol passa por gotículas de água na atmosfera, ela se refrata e se divide em várias cores, criando aquele lindo efeito em forma de arco que tanto amamos. Se você estiver na rua quando o sol brilhar intensamente e estiver chovendo um pouco, fique atento. Os arco-íris são especialmente vibrantes na hora dourada, esse momento mágico antes do pôr do sol, quando a luz é suave e quente. Essa combinação de condições, muitas vezes, resulta em um espetáculo incrível, onde as cores parecem dançar no céu. Os arco-íris noturnos podem parecer ainda mais mágicos em comparação com os diurnos, pois brilham contra o fundo do sol poente. Então, da próxima vez que chover e o sol brilhar, lembre-se, um lindo arco-íris noturno pode estar te esperando. É verdade que há mais gatos do que pessoas no Japão? Na ilha Tashirojima, carinhosamente chamada de Ilha dos Gatos, a população de gatos supera a dos moradores. Esta ilha única cria uma comunidade que valoriza os gatos por seu charme e pela crença de que trazem sorte e riqueza. Os moradores cuidam de seus amigos peludos, fornecendo comida, abrigo e até pequenos santuários em homenagem a eles. Os gatos se tornaram parte essencial da cultura e identidade de Tashirojima, atraindo turistas de todo o mundo que desejam ver esse fenômeno inusitado. No entanto, esse paraíso felino pode ser um problema para pessoas alérgicas, já que os gatos circulam livremente pela ilha. Independentemente de você gostar ou não de gatos, Tashirojima oferece uma visão fascinante de um mundo onde pessoas e gatos vivem em harmonia. Como surgiu essa conexão única? Acredite ou não, eles roubaram uma ponte inteira. Em 2012, uma gangue na República Tcheca cometeu um roubo que surpreendeu a muitos. Esse grupo ousado conseguiu levar uma ponte de metal de 10 toneladas do seu lugar. O plano deles? Vender o metal roubado como sucata, o que pode parecer estranho, mas reflete uma tendência crescente de roubos de metal. Essa ação audaciosa aconteceu na cidade de Břeclav, onde a ponte estava há muitos anos, conectando pessoas e lugares. Os ladrões aparentemente usaram um guindaste para levantar a ponte, o que levanta muitas perguntas sobre como conseguiram fazer isso sem serem notados. Felizmente, as autoridades perceberam e os membros da gangue enfrentaram sérias consequências. Esse incidente destacou o problema contínuo dos roubos de metal, lembrando-nos de que até estruturas comuns podem estar em risco em um mundo onde o preço da sucata pode levar criminosos a medidas extremas. É verdade que há um segredo na bandeira da Europa. A bandeira europeia, adotada em 1955, se tornou um forte símbolo de unidade para um continente com culturas diversas. Ela apresenta 12 estrelas douradas, dispostas em um círculo perfeito sobre um fundo azul profundo. Essa bandeira é usada pela União Europeia desde 1985. Mas você sabia que o número de estrelas não tem significado histórico ou político? Na verdade, as 12 estrelas representam a plenitude e a perfeição, incorporando ideais de harmonia e cooperação entre os países membros. Cada estrela simboliza a unidade das nações que buscam coexistência pacífica. Ao longo dos anos, ela foi exibida em festas, protestos e eventos internacionais, representando esperança e solidariedade na Europa. Então, da próxima vez que você ver essa bandeira icônica, lembre-se de seu profundo significado, a união das pessoas. O que você acha que ela simboliza hoje? Vamos revelar a verdade sobre as sondas espaciais. As sondas espaciais mudaram completamente nossa compreensão do sistema solar e muito mais.
Essas máquinas incríveis percorrem milhões de milhas, equipadas com instrumentos para coletar informações sobre planetas, luas, cometas e asteroides. Por exemplo, as sondas Voyager da NASA, lançadas no final dos anos 1970, forneceram imagens e dados impressionantes sobre os planetas externos, revelando características como a grande mancha vermelha de Júpiter e os complexos anéis de Saturno. Missões mais modernas, como os rovers, exploraram a superfície de Marte, buscando vestígios de vida passada e estudando seu clima. Cada missão adiciona peças importantes ao quebra-cabeça espacial, ajudando os cientistas a desvendar os mistérios do espaço e do tempo. Essas sondas não apenas satisfazem nossa curiosidade, mas também inspiram futuras gerações a sonhar grande. O que mais vamos descobrir enquanto avançamos nas fronteiras da exploração? Você já explorou os Vedas e as epopeias? Os textos sagrados têm um papel especial no hinduísmo, guiando milhões de fiéis em suas crenças e práticas. Entre esses textos, os Vedas se destacam como um dos escritos mais antigos e reverenciados, criados há milhares de anos. Eles contêm muitos hinos, rituais e filosofias, formando a base espiritual do pensamento hindu. Junto com os Vedas, a Mahabharata e a Ramayana são narrativas épicas que contam histórias de heroísmo, dever e a vitória do bem sobre o mal. A Mahabharata, que inclui a venerada Bhagavad Gita, narra uma grande guerra e oferece lições profundas sobre vida, dever e devoção. Da mesma forma, a Ramayana relata as aventuras do Senhor Rama, destacando a retidão e a integridade moral. Esses textos não apenas fornecem orientações religiosas, mas também enriquecem as tradições culturais, inspirando arte, música, dança e literatura ao longo das gerações. O que você acha que essas histórias antigas influenciam a vida moderna dos hindus? Você sabe o que faz os olhos do louva-a-Deus se moverem? O louva-a-Deus tem os olhos mais complexos do reino animal, o que o torna uma verdadeira maravilha da natureza. Esses seres incríveis conseguem perceber uma ampla gama de luz, incluindo raios ultravioleta e até 12 cores diferentes, muito mais do que um ser humano comum pode ver. Essa habilidade única os ajuda a detectar predadores e presas em seu vibrante mundo subaquático. Mas isso não é tudo. Os louva-a-Deus também são conhecidos por sua força impressionante. Eles podem dar golpes tão poderosos que quebram vidro em aquários. Essa combinação de visão e força permite que os louva-a-Deus sobrevivam com sucesso em seu ambiente, navegando por recifes complexos e evitando perigos. Imagine ver um arco-íris de cores e ter a força para se proteger em um habitat tão dinâmico. A natureza não é incrível? Você já se perguntou por que a França atrai milhões a cada ano? A França é o país mais visitado do mundo, recebendo turistas de todos os cantos do planeta. Grande parte desse encanto vem do famoso Louvre, o museu mais visitado do mundo, que recebe cerca de 10 milhões de visitantes anualmente. Em suas majestosas salas, você encontrará tesouros da arte icônica, incluindo a enigmática Mona Lisa e a deslumbrante Vênus de Milo. Essas obras-primas mostram o incrível talento e a criatividade que se desenvolveram na França ao longo dos séculos. O Louvre não é apenas um lugar para apreciar arte. Ele representa a rica herança cultural e a história da França. Os turistas buscam desfrutar não apenas da arte, mas também da vibrante atmosfera de Paris, da deliciosa culinária e da bela arquitetura. Com tantas opções, não é de se admirar que milhões de pessoas sejam encantadas pela França a cada ano. Você consegue imaginar que a hidra vive para sempre? Esses pequenos seres de água doce, frequentemente encontrados em lagoas e riachos, têm uma incrível capacidade de se regenerar usando células-tronco. Ao contrário de muitos organismos, as hidras não mostram sinais de envelhecimento quando crescem isoladas. Essa característica fascinante permite que elas regenerem tecidos, ajudando na recuperação de ferimentos, ou até mesmo na reprodução assexuada, criando cópias clonadas de si mesmas. Pesquisadores estão estudando as hidras ativamente, pois sua biologia única pode oferecer pistas para pesquisas sobre o envelhecimento humano. Ao entender como esses seres mantêm sua juventude, os cientistas esperam desenvolver métodos para retardar os processos de envelhecimento em nossas células. Imagine se pudéssemos usar essa habilidade para melhorar a saúde e a longevidade das pessoas.
com uma expectativa de vida que pode aumentar indefinidamente em condições ideais. As hidras desafiam tudo o que sabemos sobre envelhecimento e regeneração. Seus segredos podem abrir portas para avanços revolucionários na medicina. Você sabia que o polo magnético norte da Terra está se movendo? Isso pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas é verdade. O polo magnético norte está se deslocando para o norte a uma velocidade de cerca de 16 km por ano. Isso acontece devido a mudanças no núcleo externo derretido da Terra, que cria o campo magnético do nosso planeta. Curiosamente, os cientistas preveem que esse movimento pode levar a uma inversão completa dos polos magnéticos no futuro. Embora isso possa soar alarmante, não há motivo para pânico. Essa inversão pode levar milhares de anos e já ocorreu várias vezes na história da Terra. Durante essas mudanças, animais que dependem do campo magnético para se orientar, como aves e tartarugas, podem enfrentar dificuldades, mas a vida na Terra se adapta com o tempo. Então, como os cientistas monitoram esse movimento e entendem suas consequências para nós? Você pode se surpreender. Os faraós usavam escravos como armadilhas para moscas. No Antigo Egito, a vida dos faraós era cheia de luxo, mas eles também enfrentavam incômodos, como as moscas que voavam ao seu redor. Para se livrar desses insetos, eles usavam um método bastante inusitado. Eles cobriam seus escravos com mel. Sim, ao passar mel em sua pele, os faraós distraíam as moscas de si mesmos, usando essas pessoas infelizes como armadilhas para moscas. Essa prática destaca as medidas extremas que eram tomadas para manter o conforto real, mesmo que às custas de outros. Embora muitas vezes pensemos na grandeza do Antigo Egito, essa tática estranha nos lembra dos lados sombrios de sua sociedade, onde os escravos eram às vezes vistos como ferramentas para conveniência. Compreender essa prática incomum nos dá uma visão mais profunda sobre a vida e o tempo dos governantes egípcios antigos. Quais outros métodos surpreendentes eles poderiam ter usado para resolver problemas do dia a dia? Difícil de acreditar, mas as libélulas têm um começo complicado. Na fase de ninfa, essas criaturas incríveis vivem principalmente na água, como em lagoas e riachos por vários meses. Após saírem dos ovos, as mães libélulas geralmente enfrentam um destino triste. Elas costumam morrer logo depois. Esse processo, conhecido como envelhecimento, acontece porque a mãe concentra toda a sua energia em colocar e proteger os ovos, garantindo que a próxima geração tenha melhores chances de sobrevivência. Enquanto as ninfas crescem em seus lares aquáticos, tornam-se caçadoras habilidosas, alimentando-se de pequenos organismos aquáticos. Elas até conseguem nadar para trás e se mover rapidamente com incrível agilidade. Após alguns meses de desenvolvimento, as ninfas finalmente saem da água, transformando-se em lindas libélulas adultas. Esse ciclo de vida demonstra a resiliência e a dedicação desses insetos notáveis, mesmo que isso signifique que a mãe não verá seus jovens alçarem voo.